Olá, amados de Cristo, boa tarde, graça e paz, tudo bem com vocês? Glória a Deus, eu sou a pastora Luana, seja bem-vinda ao meu canal. Que a palavra aqui ministrada venha alcançar o teu coração, que você venha receber de Deus aquela instrução que você tanto esperava e que o teu coração seja realmente quebrantado por tudo aquilo que edifica. E quando eu falo tudo aquilo que edifica, eu me refiro especificamente à palavra do Senhor. Aqui nesse canal, nós só vamos falar de Cristo. Nós só vamos falar genuinamente do Evangelho, daquilo que o Senhor deixou para nós, que é viva, é eficaz, é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Antes de iniciar a nossa pregação de hoje, eu já quero pedir para você, se você não for inscrita no canal, inscreva-se no canal. Se for inscrita, dá um like aqui nesse vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo é benéfico. E ao inscrever-se, clique lá a notificação em todas para que você receba as notificações de todos os vídeos que forem publicados aqui. Eu não posso deixar de pedir para que você me ajude a evangelizar, que você compartilhe esse vídeo, que você compartilhe o link desse canal com as pessoas que você conhece, para que as pessoas tenham acesso a uma vida com Deus através da palavra verdadeira e genuína. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar a palavra porque hoje o Senhor vai falar muito forte conosco. Olha só, eu já quero iniciar a palavra do Senhor perguntando para você: o que você tem feito com toda a instrução que o Senhor tem te entregado? Pense nisso. Vamos pedir a Deus direção? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, por essas palavras e instruções que serão agora entregues, meu Pai. Que eu seja diminuída e que o Senhor cresça diante de mim. E que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, tenha o alcance que o Senhor espera. Que seja alcançada a vida de mulheres da forma como o Senhor projetou, meu Deus. E que em nada eu, como mulher, venha interferir. Mas que o Senhor tenha total liberdade, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Olha só. Eu acabei de perguntar o que você tem feito com as instruções que você tem recebido. Saiba que nós somos muito privilegiados, porque nós temos à nossa disposição, nos dias de hoje, muitos homens e mulheres de Deus que têm usado todas as armas que o Senhor tem lhes entregado para levar a palavra do Senhor, para levar o evangelho genuíno do Senhor a muitas pessoas. Eu vejo por aí, quando a gente abre aqui a internet, nós vemos grandes congressos em lugares muito lindos, em lugares muito luxuosos, e glória a Deus por isso. Mas eu também vejo, e talvez não com tanta visualização, não com tanta exposição e talvez não tenha tanta abertura para que seja demonstrado e apresentado para muitas pessoas, homens e mulheres que travam batalhas assim muito intensas para alcançar lugares onde ninguém quer ir. Falar de Jesus. Onde muitos pregadores que nós vimos aí dentro de grandes lugares e grandes congressos não chegam. Mas sempre tem uma luz que não se apaga, uma chama que está ali caminhando com Jesus aonde tiver que ir, em lugares muito simples, em lugares que as pessoas estão esquecidas totalmente do convívio humano, na verdade. Porque de Deus nada passa desapercebido. Sempre haverá um homem e uma mulher de Deus que se dispõe a fazer aquilo que o Senhor conduzir através da palavra. Então eu pergunto para você, o que você tem feito com o que você tem recebido? Porque tem homem e mulher de Deus que se dispõe a limites, assim, que humanamente falando, você fala, ele transcendeu os parâmetros do limite dele para poder fazer aquilo pela palavra de Deus. Agora, tem pessoas que recebem a palavra,
e não conseguem aproveitar nem 10% a seu próprio uso. Vamos ver? Abra a tua Bíblia. Tô ficando meio doida. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Livro de Marcos, capítulo 5. Você vai entender porque que Deus está nos questionando o que nós temos feito com o conhecimento, com a instrução que Ele tem dado para nós. Versículo 24, eu vou ler para vocês. E foi com ele e seguiam uma grande multidão que o apertava. Isso é Jesus, tá? Ele estava andando, caminhando, sentido a um lugar. E junto com ele vinha uma multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos que tinha fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo que ela tinha, ela gastou e nada lhe foi aproveitado. Pelo contrário, antes ia de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, ela veio por trás entre a multidão e tocou a sua veste. Porque dizia em si, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. E logo se secou a fonte de seu sangue e sentiu seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo havia saído, ele voltou-se para a multidão, virou para trás e disse, quem tocou nas minhas vestes? E os discípulos disseram, mestre, vês que uma multidão te aperta e dizes quem te tocou? Eles foram até meio irônicos, né? Mestre, com tanta gente, o senhor está perguntando quem, um monte de gente está te tocando. Aí ele respondeu, ó. Ele olhava em redor para ver o que havia feito. E ele disse, eu sinto que me tocou porque de mim saiu poder. Então a mulher sabia que tinha tocado, sabia que havia acontecido, ela sentiu e com medo ela se aproximou, se prostrou e disse, eu te toquei. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Olha, duas coisas. Ela não somente foi curada, como ela foi salva. Que são coisas diferentes, tá? Porque Deus pode perfeitamente curar uma pessoa hoje, ela viver em Cristo e perder a salvação dela em algum momento. Então, esse negócio de que, eu acredito em Deus, já estou salva, tá. Depende. Porque se você for curada e começar a viver uma vida que não condiz com aquilo que Deus preparou para você, você pode perder sim. Nós temos que manter a nossa salvação. Ela não é um cartão fidelidade. Fui salva, agora eu posso fazer tudo que eu quiser, porque aí eu vou ser salva mesmo. Vai na Bíblia. Lê um pouco a Bíblia. Precisa a pessoa ler a Bíblia, porque as pessoas, elas andam um pouco, muito confiantes que Deus perdoa tudo, mas tem coisa que, você sabe que até Deus se cansa. Procura lá em 1 Samuel. Ele se cansou de Saul. Ele rejeitou Saul. Não queira ser aquela pessoa que usou a palavra, a graça de Deus, para transformar a sua vida numa própria desgraça, fazendo aquilo que não convém ao Senhor, e perder aquilo que você adquiriu com ele. Tá na nossa mão. Tá na nossa autoridade. É a gente que decide o que a gente vai fazer. E quando a gente conhece a palavra, existe um peso sobre esse conhecimento. E quanto mais você conhece, mais peso ele será derramado sobre você, porque você será cobrada na medida do que você conhece. Então, não adianta querer ficar criando, porque, pastora, você está sendo muito dura. Eu não estou sendo dura, eu estou sendo realista. O que está faltando para muitas pessoas é cair na realidade, é entrar na realidade. Porque é não entrando na realidade que a pessoa cai, né? Achando que é tudo festa. Não é assim.
É tudo festa se você não quiser compromisso com Deus e quiser viver uma vida em que você não vai ter compromisso com Deus e Ele também não vai ter com você. Então aí você pode fazer o que você quiser, porque o livre-arbítrio é algo que Ele não vai tirar de você. Até quando, se você quiser o rejeitar, você pode. E tem gente que rejeita Deus mesmo dizendo que o ama. Olha que forte isso. Ah, eu amo Deus. Mas sai fazendo tudo aquilo que não é para fazer. Você não está rejeitando? Como você me ama e rejeita tudo aquilo que eu coloco na sua mão? Então a pergunta permanece: o que você tem feito com o que Deus tem entregado para você? A verdade, amada, é que o Senhor, Ele tem dado estratégia para homens e mulheres de Deus, para que eles venham se colocar à disposição para expor para você tudo que a palavra de Deus quer expor. E o problema é que a gente vê muita gente dentro de igreja, conhecedor da palavra, e fazendo exatamente o contrário daquilo que já pregou tanto e criticou. Muitas vezes criticou tanto. Olha, fulano, não consegue firmar, não consegue isso. E tá lá ele fazendo a mesma coisa. Então, o que nós temos feito dessa palavra, que nós tanto temos pregado, e que as pessoas tanto têm conhecido, o que você tem feito com o que você tem recebido? Porque lembra que eu falei no começo que eu conheço muitas pessoas que estão aí em congressos maravilhosos, sendo servidos com mesas assim, maravilhosas, tem de tapete vermelho para o pregador passar. E eu também vejo pregadores também entrando em lugares, tem que passar por lama, se pendurar em cerca para poder chegar num vilarejo para falar de Jesus. Para aquele vilarejo. E chegar lá, um vilarejo com 40, 50 pessoas, que são 40 e 50 almas. Uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. E aí ela vai falar de Jesus para aquelas pessoas. Tem 40 pessoas lá, 25 vão rejeitar e 15 vão ouvir. Mas apenas 2 vai viver. Porque Deus tem enviado os seus para que todos nós tivéssemos acesso à palavra. Muitos têm acesso e não fazem nada com essa palavra. Então, por isso que Deus hoje manda perguntar o que você tem feito com o que você tem recebido. Que Deus tem nomeado os seus sacerdotes, os seus pastores, para poder derramar a palavra diante de você. E são muitos. Porque muitas vezes as pessoas não se identificam com a minha forma de pregar, mas se identificam com a forma da irmã do lado, se identificam com a forma do bispo lá da frente. Deus, ele veio para todos, e como somos diferentes, ele na sua imensidão de sabedoria, infinita sabedoria e misericórdia, ele colocou a palavra dele na linguagem de todos e à disposição de todos, para que todos conheçam e identifiquem como ela realmente tem que ser. E ainda assim, a gente vê pessoas recebendo e pegando como se fosse um pacote, colocando ali, nem abre. Porque quando sabe que é a palavra de Deus, já não tem muito interesse. Não tem aquele presente que você recebe e que você abre correndo porque você sabe que, eu tenho certeza que é aquilo que eu queria. E tem coisa que você recebe, que você já sabe mais ou menos o que é, aí você... Depois eu abro. Às vezes tem 3, 4 dias que tá lá o pacote e você nem abriu. Quem já não recebeu alguma coisa que... Eu já recebi. E eu deixei, depois de 3, 4 dias, eu falei, deixa eu abrir isso aqui. Porque eu já meio que sabia o que era. E a palavra de Deus, ela não vem disfarçada, então a pessoa já sabe o que é. Aí não quer ouvir, aí deixa do lado. Aí tem aquele que ouve, mas não faz nada com ela. Isso é pior ainda, não sei o que é pior. E olha por que Deus está perguntando. Mulher do fluxo de sangue, uma passagem muito mencionada em vários congressos e cultos. Vem falando muitas vezes dessa cura que aconteceu, e glória a Deus, porque foi um milagre. Mas esse não é o foco. O foco é que essa mulher, naquela época, ela era uma mulher excluída do convívio social. Por causa da enfermidade que a acometia, ela não tinha acesso a andar nas ruas, frequentar as sinagogas, entrar aonde as pessoas entravam. Ela estava reclusa em lugares aonde ficavam os leprosos, cavernas, vielas.
vivendo uma vida como se fosse uma pedinte que a gente vê aí, excluída da sociedade. Ela não podia se dirigir a falar com as pessoas, ela não podia tocar em ninguém, porque as pessoas naquela época religiosamente achavam que aquilo era o mal, que ia contaminar outras pessoas. E ela era excluída. Até pela família ela foi excluída. Aí, você acha mesmo que teve algum filho de Deus? Porque aqui a palavra diz o seguinte, ó. No versículo 27. Ouvindo falar de Jesus. Você acha mesmo que alguém chegou nela e falou: ô, mulher do fluxo de sangue, deixa eu te falar de Deus. Senta aqui, deixa eu te falar. Olha, Jesus salva, cura. Você acha que ela teve a atenção de alguém? Igual muitos de vocês hoje têm. A atenção de um pastor, a atenção de um missionário, a atenção de uma pastora, de um bispo, de uma mulher, de um homem e uma mulher de Deus, que conhece a palavra, de chegar em você quando você está passando por um problema, a pessoa vem e fala: olha, a palavra do Senhor diz isso, 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 isso. Ou como você tem encontrado. Como você tá... Agora, você está ouvindo a palavra de Deus e se você rodar aí depois, você vai encontrar várias ministrações falando de Deus. Você acha que essa mulher ela teve essa disponibilidade para ela? Você acha que ela teve essa condição? Ela teve uma pessoa que chegasse nela e falasse de Deus para ela? Não, amada. Ela ouviu. Ela ouviu alguém passar e falar que Jesus estava vindo, curando, libertando e sarando. E ela não foi algo intencional do homem para com ela, como tem sido com a vida de muitos, que hoje você deve conhecer com certeza, ou às vezes você até se identifica. Quantas vezes, você pode até dizer agora, pastora, muitas vezes eu recebi palavras do Senhor através da vida de outras pessoas e eu ignorei. Eu não fiz nada com essa palavra, eu fiz exatamente o que a senhora falou, eu ignorei. E agora eu estou vivendo a consequência da minha ignorância. Eu estou colhendo os frutos da minha ignorância. E hoje eu procuro a palavra para me alimentar, para me fortalecer, para que eu consiga ultrapassar e passar por essas consequências. E quantas pessoas você pode... Ou agora você vai falar: pastora, eu tenho nitidamente, eu lembro, tem uma pessoa, eu conheço fulano que é assim, que é assado, que vive exatamente dessa maneira, que está passando exatamente por esse processo. Porque essa mulher, ela não tinha condição de escolher. Ela não tinha condição nenhuma de falar assim, ó, vou ouvir, porque ninguém chegava nela para falar, ela não tinha contato. No entanto, você consegue imaginar a luta que ela enfrentou para ela conseguir entrar na multidão e tocar a orla das vestes de Jesus? Quantas pessoas não devem ter chutado essa mulher, empurrado para não me tocar, querendo que ela não tocasse, querendo que ela não alcançasse, querendo que ela não ultrapassasse, porque ela não tinha apoio. Ela estava enferma e a sociedade simplesmente a excluiu. Ela não tinha apoio. Mas ela ouviu, em algum momento, em algum lugar, alguém falar: sabe Jesus de Nazaré? Ele cura. Ele curou o cego. Ele curou o endemoniado. Ele está curando fulano. Ele está curando ciclano. Aquela pessoa que estava para morrer. Você acha que ela não ouviu? Ela ouviu muito vagamente. Mas a aflição do coração dela era tão grande que ela precisava se apegar a algo. E ela acreditou. Ela acreditou intensamente que se ele poderia curar um endemoniado, que se ele poderia trazer visão ao cego, aquilo que para ela era o final de uma vida e somente a espera do término, se tornaria um grande milagre. No entanto, a condição dessa mulher levou a ela a um ato de fé tão enorme que ela não
não correu para alcançar Jesus e pular na frente dele e falar: Jesus, me toca. Ela tinha certeza e a convicção de que o poder de Jesus era tão grande que se ela tocasse a roupa dele, ela seria curada. E por trás, ela alcançou a ponta, a orla, a ponta da túnica de Cristo. E naquele momento, saiu virtude e poder do Senhor. E ela foi curada. E eu me arrepio pensando, porque será que nos dias de hoje nós encontramos alguém que tenha essa fé tão forte? Porque Deus tem alcançado a vida de homens e mulheres que têm renunciado a uma vida de muitos prazeres para manter a sua comunhão com Cristo, porque não há prazer maior do que esse. E são mandados para lugares que muita gente não quer ir, para falar de Jesus. E talvez você tenha recebido inúmeras mensagens, inúmeras pregações. E muitas vezes você tem ao seu lado uma mulher de Deus que em tudo ela expressa Jesus. E que todos os momentos que ela fala de Jesus para você, você ouve, mas não faz nada com o que ouviu. Então hoje Jesus manda dizer para você que você atente-se sim à palavra que vem desses lábios. Que você atente-se à palavra do Senhor Jesus. E que você mude a sua expectativa em relação às coisas desse mundo, porque tudo que está aqui é muito passageiro. Você se alimenta agora, mais tarde você está com fome de novo. Tenha fome de Cristo. Tenha sede de Cristo. Pense no que você vai fazer com o que Cristo tem entregado para você. Porque as suas atitudes diante do que você tem recebido, e Deus tem se doado muito através da vida dos homens e das mulheres que Ele tem colocado nas redes sociais, em cima dos altares, fora dos altares, nas praças, para expor a palavra que cura, que sara, que restaura vidas, que restaura saúde, casamentos e relacionamentos familiares. Busque essa palavra. Viva essa palavra. Porque o que você tem feito dela vai refletir na sua vida com Deus. Até aqui o Senhor falou. Às vezes pode parecer pesado, mas é necessário. Porque como diz a palavra do Senhor, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Vive essa palavra. Construa estruturas com bases nessas palavras. E você vai ver que elas não ruirão. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus alcance a sua vida, a sua casa, a sua família. E até o nosso próximo devocional. Beijo, graça e paz.